Pois bem, eu gostaria de ter terminado esse ciclo antes, porém não me foi possível. Aliás, a cara que vocês podem ver de cansado e o cabelo um pouco bagunçado é fruto de um domingo que foi, no mínimo, corrido, digamos. Quem faz parte do meu distrito deve saber a quantidade de coisas que aconteceram neste domingo. Pois bem, eu gostaria de fazer um vídeo final amarrando as coisas, colocando alguns pontos nos is e principalmente pacificando um pouco a discussão. Por quê? Eu não sou uma pessoa que tem muita vivência nas redes sociais. Eu basicamente utilizo o YouTube e contato com parentes e amigos pelo WhatsApp. Instagram, Twitter, etc. Faz um bom tempo que eu não tenho uso recorrente dessas redes. Então ocorre que eu estava fazendo um vídeo, né? Reclamando do fato de algumas pessoas estarem caindo nessa, né? De só precisamos de Jesus, só precisamos da Bíblia, que, como eu disse, é uma desculpa piedosa para abandonar a confessionalidade, para abandonar a tradição, para abandonar a liturgia e tudo mais, e que isso vai sim gerar erros e problemas na igreja. Falando com um público específico e ao mesmo tempo em outras redes sociais, estava acontecendo uma discussão bem acalorada entre dois reverendos e outras pessoas acerca do livro de Concórdia, sua necessidade e tal. E pode parecer que eu estava dando, de alguma forma, alguns centavos nessa discussão, sendo que eu nem sabia, sendo que, inclusive, aos pontos que são disputados ali, eu dificilmente teria o aplauso das pessoas que vieram me aplaudir pelo vídeo aqui. Então vamos colocando alguns pontos. Eu disse que esse vídeo ele é falível, ele é um adiáforo e ele é conciliador ou pacificador. Pois bem, ao ponto de falível, eu gostaria principalmente de falar aqueles principalmente que me aplaudiram. A ideia que vocês têm de infalibilidade do livro de Concórdia, ela é simplesmente... Deixe-me usar um termo que seja mais tranquilo. Mas é um tanto quanto exagerada, né? Vamos manter nesses termos. Por quê? O conceito de infalibilidade dentro da teologia cristã é dado exclusivamente às escrituras por um motivo bem simples. As escrituras possuem em si uma característica que sobressai a humanidade do texto. Existe uma inspiração e uma preservação desse texto que parte do próprio Deus, que parte do Espírito Santo. Então, por isso ele é infalível, porque ele possui uma autoria conjunta, evidentemente, uma inspiração de conteúdo, também se utilizando da inteligência humana para escrevê-lo, e uma capacidade de preservação na história da igreja e no coração dos cristãos. Ou seja, existe uma ação ativa do próprio Deus em gerar esta revelação. Por isso, ela é infalível, porque tem uma característica daquele que é infalível. O livro de Concórdia, apesar de todos aqueles que subscreverem dizerem não conter falhas naquilo que ele diz sobre a Bíblia, que não existe falha na exposição da doutrina, que não existe falha no compêndio de argumentos acerca do que defendemos sobre a Bíblia, ele é um livro falível porque ele é composto única e exclusivamente de autores humanos com suas falhas e incapacidades, que possuem em seu próprio texto coisas que poderiam ser entendidas como contradições, mas que apenas são questões de épocas, de disputas com adversários diferentes, em circunstâncias diferentes. E então nós interpretamos isso à luz da boa hermenêutica e vemos, olha, não existe falha aqui, existem pontos divergentes em situações divergentes que caminham para uma mesma verdade. Portanto, o livro de Concórdia não tem falhas, não tem contradições, não tem erros. Entretanto, ele não possui a postulação de ser infalível, porque não há nele a ativação divina em preservá-lo, em construí-lo, em instituí-lo. Foi apenas sabedoria e inteligência humana de homens de fato, que tinham vida com Deus, que estavam querendo o melhor para a igreja e que escreveram diversas outras coisas que são maravilhosas, mas também escreveram diversas outras que são, bem, bastante deletérias à igreja. Então, bem, o livro de Concórdia não é infalível. Utilizar esse termo pode causar confusão e problemas. O livro de Concórdia, ele é ortodoxo. O livro de Concórdia ele não possui erro teológico. O livro de Concórdia é a perfeita exposição acerca das escrituras para quem o subscreve. Entretanto, ele não é infalível porque ele não tem a ação divina direta em sua composição e preservação, que é o que dá realmente a característica de infalibilidade às escrituras. Pois bem, então, primeiro ponto tirado até aqui,
o livro de Concórdia é falível, mas ele não possui falhas. É complexo, mas bem, quem está acostumado a discutir sobre esses termos na teologia luterana já viu que tem muita coisa que é complexa, muita coisa que parece não fazer sentido, mas ok, é assim que o é. Vamos manter esse termo fora, porque isso causa problema, isso pode causar mais divisões do que o necessário, e isso vai acabar gerando posições um tanto quanto extremadas acerca do livro de Concórdia, e nós podemos rapidamente evoluir para bem, outras denominações cristãs e outras religiões que possuem esse tipo de apego a um livro a mais, além da inspiração divina das Escrituras. Calmamos? Calmamos. Pois bem. Esse vídeo também é um adiáforo, e para falar de adiáforos, sim, grande parte das coisas que acontece no meio luterano são adiáforos. O terço é um adiáforo, o uso do inário luterano ao invés de outra coisa é um adiáforo e tal. Mas como eu discuti nos vídeos anteriores, o problema de tratar tudo como adiáforo, tudo como dispensável, é que de pouco em pouco isso vai caminhando para problemas maiores. Porque então a pessoa passar 50 anos na igreja, ter tido capacidade de estudar, ter tido capacidade de se educar, ela nunca sequer leu o catecismo menor, porque isso é um adiáforo? Isso é um problema. Isso tem que ser tratado como um problema. A pessoa, ela está numa comunidade de fé para receber, diante da comunhão dos santos, a presença de Deus no serviço divino, mas ela também precisa crescer no conhecimento e na verdade. Então, assim, isso é um problema, isso é um erro. Então, o problema de tratar tudo como adiáforo é que daqui a pouco tudo exatamente é um adiáforo e aí nada mais é importante. E voltamos lá no começo para aquela questão de bem, a Bíblia e Jesus, não importa mais nada. E aí, qual é o Jesus que você conhece? Como é que você interpreta a Bíblia? Descobrimos que você só usa outros tipos de adiáforos. Então, assim, primeiro, o pessoal que faz uso de adiáforos, como esse daqui, tem um pouco mais de calma. Isso são adiáforos objetivamente. Quem extrapola o sentido de adiáforo está errado. Não sejamos nós que usamos adiáforos a extrapolar o sentido ao nosso lado. Isso não faz o menor sentido. Isso acaba criando mais cisões, mais divisões necessárias, e não é isso que nós precisamos agora. Agora eu gostaria de tratar sobre a parte que pacifica as coisas. Mas antes disso, vamos dar mais uma cutucadinha, não é mesmo? O ponto é, um dos argumentos que vai surgir depois de tudo aquilo que a gente já discutiu, então, mas eu tô na igreja há 2 trilhões de anos, mas isso é um adiáforo, não é necessário, é que nós temos que tomar cuidado porque existem congregações que são mais humildes, mais pobres, as pessoas têm menos instrução por lá, têm menos condições econômicas e financeiras, e, portanto, o culto precisa ser o mais enxuto, mais simples e o mais modesto possível. Ponto primeiro, eu tenho um problema, é um problema meu, social, político, cultural, toda vez que alguém utiliza pessoas humildes e pessoas mais pobres como escudo para o que acredita. Não façam isso, isso é profano, isso é maldito, isso é malvado de fazer. A pessoa pobre, humilde, que não teve tanto acesso à educação em sua vida, tem o mesmo direito que eu em você de ter a oportunidade de aprender, de evoluir, de construir conhecimento, mesmo que para ela demore mais tempo, seja mais custoso, seja mais. Ela tem o mesmo direito que eu e você de ter o mesmo tanto de conhecimento, o mesmo tanto de ciência, o mesmo tanto de capacidade tecnológica. E exatamente todas as condições que eu e você têm, ela tem o mesmo direito. Isso é um problema, inclusive, a nível social. Isso é um problema, inclusive, a nível político, a nível de organização da sociedade, a nível cultural. A ideia de que a pessoa simplesmente porque ela nasceu em determinado lugar ou porque ela não teve determinadas oportunidades, isso faz com que, para ela, a vida tenha sempre que ser uma coisa resumida, breve, concisa. Isso é muito feio. O ponto é que a gente não pode usar esse argumento para querer defender nossas próprias ideias. Essas pessoas têm tanto direito de saber que existem todas essas coisas e de aprender aquilo que elas quiserem aprender e de poder praticar aquilo que elas puderem praticar dessa totalidade da teologia luterana. Elas não são café com leite, como se diz. Elas são pessoas criadas por Deus com igual dignidade e imagem de Deus nelas e merecem o tratamento como um tal. Ponto final. Agora iremos apenas pacificar. A grande verdade é que, infelizmente, diversos nossos pastores, numa mesma paróquia, cuidam de 3, 4, 5, 6 congregações. E, me desculpem, é muito difícil para esse pastor ter esse cuidado, muitas vezes vamos tratar no sentido litúrgico, de encontrar um nível de liturgia para cada congregação em cada
problema que ela possui, em cada situação que ela possui, em cada condição que ela possui. Então, às vezes, o pastor encontra mais ou menos uma média ali e tenta manter. Até porque, pense, fazer 6 cultos durante a semana, preparar estudos bíblicos, fazer visitações, atender as pessoas em suas necessidades, isso acaba destruindo toda a energia que um pastor tem para, por exemplo, pensar mais delicadamente acerca de pontos que poderiam ser adicionados na liturgia, coisas que poderiam ser melhor explicadas, uma atenção especial nesse assunto, nesse tema bíblico e tal. Isso é muitíssimo difícil de se fazer. Então, sentemos um pouco a terra e entendamos a realidade. Ao mesmo tempo, existem uma quantidade gigantesca de paróquias que não passam por essa situação. São uma, duas igrejas, ambas em locais economicamente mais favoráveis, com membros de boa instrução curricular secularmente, membros que possuem total capacidade de aprender e desenvolver a sua fé, mas que não o fazem. E que seus pastores muitas vezes se veem tolhidos em fazê-lo, porque a comunidade se demonstra agressiva, reativa com essas coisas. A esses pastores fica o nosso apoio, o nosso incentivo e aqueles que veem esse vídeo, qualquer coisa que seja, para que mudem as suas posturas. Não existe nenhuma desculpa, não existe nenhum motivo para assumir essa ideia de tem que ser tudo mais conciso, mais simplificado, mais modesto. Não, 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 não. Vocês têm todas as capacidades físicas, intelectuais, financeiras, sociais para fazê-lo. Então, o façam, caminhem nesse sentido, ajudem o seu pastor a ajudar a comunidade a caminhar nesse sentido. Não existe desculpa nenhuma para isso. O que nós temos à frente agora é a situação. Se nós queremos, de fato, que o livro de Concórdia seja profundamente ensinado nas congregações, que a liturgia seja o completo serviço divino que nós recebemos, que a tradição da igreja não seja abandonada, bem, devemos nós mesmos ser pessoas atuantes e ativas em nossas congregações. Não dá para simplesmente ficarmos reclamando e reclamando e reclamando e reclamando na internet. Não é assim que funciona. E aqueles que têm vocação, que de fato caminhem a vocação. Precisamos de mais pastores. Há muitas congregações para poucos pastores. E isso está causando burnout, está causando problemas psicológicos, está causando uma dificuldade em fazer a igreja luterana ser de fato luterana em todo o Brasil. Pois bem, é isso. Então, estive aqui para dizer, não, o livro de Concórdia não é infalível, utilizar esse termo vai causar mais confusões do que reverência ao texto, talvez. Sim, existem adiáforos, mas nem aqueles que querem transformar tudo adiáforos estão certos, nem nós queremos transformar adiáforos em coisas obrigatórias estamos certos. E ao outro lado, também classificando, as pessoas não podem usar comunidades humildes, mais pobres, mais carentes, como desculpas para suas próprias ideias e ideologias, e ao mesmo tempo aqueles que têm condições para serem mais profundos, mais especializados, mais capacitados, devem fazê-lo, sem buscar desculpas em outros. Bem, este é o meu ponto final nessa discussão. Infelizmente, talvez eu perca o apoio daqueles que me apoiaram nos últimos vídeos, mas acontece. O que é a verdade. Desde o primeiro vídeo eu assumi que apenas queria dizer o que estava no meu coração e no que eu acreditava ser verdade. A minha vontade é, bem, que nossas paróquias progridam em união, em paz, em crescimento dentro da fé cristã e em estabelecimento verdadeiro e real de uma tradição luterana, de uma vivência luterana, de uma confessionalidade luterana. Continuemos todos, cada um assumindo o seu papel e a sua atividade e ação que precisa tomar a partir de agora. Reclamações na internet são muito boas para motivar, mas se a motivação não gera ação, bem, é só mais alguns bytes que foram queimados em nuvens em algum local num país subdesenvolvido. Abração, voltando à caverna.